todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, acolhidos. Estamos aqui para mais uma contação de história da evangelização da Casa Caminho da Luz. Eu sou a tia Val, uma das colaboradoras da equipe que trabalha com as crianças. E hoje a história que eu trago para vocês é do livro Conte Mais, do volume 3, A Horta de Manolo. Manolo era um velhinho espanhol de hábitos simples, seus olhos bondosos e sorriso agradável. As faces enrugadas, os cabelos completamente brancos, o corpo curvado e o modo de andar vagaroso mostrava a sua idade avançada. De fato, Manolo muito vivera e sofrera. A esposa querida e os filhos adorados já haviam partido da terra. Vivia sozinho, sem família. Sua vida seria bem triste se não se dedicasse toda a sua atenção à pequena, mas preciosa horta que cultivava com muito carinho. Ali passava os dias cuidando das plantas, e o trabalho era recompensado, pois sua horta era linda, a mais bem tratada de toda aquela vizinhança. Todos a admiravam, e não havia quem não tivesse saboreado as deliciosas frutas e verduras que Manolo generosamente gostava de oferecer aos vizinhos. Assim vivia nosso velhinho, sempre ocupado com a bela horta que lhe trazia tanta alegria. O tempo ia passando, até que uma coisa que Manolo não esperava. Num domingo em que saíra para dar um pequeno passeio, ao voltar, uma dolorosa surpresa o aguardava. As belas plantas floridas, as verduras e frutas, tudo aquilo que era o encanto de sua vida, estava inteiramente destruído. Tamanha foi a emoção que não pôde dizer uma palavra sequer. Apenas as lágrimas que rolavam pelas faces envelhecidas mostravam o sofrimento que ia na sua alma. Quem seria? Pensava ele. Quem o ferira assim, com tanta maldade? E Manolo chorava, olhando as mãos cheias de calos, como que perguntando se ainda teria forças para refazer o seu querido pomar. Depois, mais sereno, começou a passar os olhos pela plantação, que estava toda estragada, e viu, atirada ao solo, uma pá que não era sua. Examinou-a com atenção e reconheceu as iniciais que estavam gravadas, ficando por algum tempo com aquela pá nas mãos, imóvel, pensativo. Seu olhar fixo, no entanto, demonstrava a grande luta que havia em seu íntimo. O que deveria fazer? Falar às autoridades? E o velhinho pensava. Finalmente, com um profundo suspiro, balançando a cabeça com tristeza, afastou-se da horta, levando para casa
a pá que encontrara. Alguns dias se passaram. Estava ele sentado frente à sua casa, quando se aproximou seu vizinho Pedro, para pagar-lhe uma conta muito antiga. Ouviu com delicadeza e atenção as suas desculpas e a razão da demora. E quando o vizinho abriu a carteira, Manolo falou com bondade. Não, amigo, não preciso desse dinheiro. Você tem filhos pequenos e sei que está passando por dificuldade. Não se preocupe mais com esse pagamento. Manolo insistiu de tal maneira que Pedro, muito agradecido, porém um pouco confuso, voltou para casa. Alguns dias se passaram. Certa noite fria e chuvosa, Manolo acordou com barulhos na casa do vizinho Pedro. Gemidos, correrias. Que estaria acontecendo? Pedro, muito aflito, sem saber o que fazer. A esposa, gravemente enferma, gemia na cama. E ele não animava-se em deixá-la para ir buscar o médico. Não se aflija, amigo, eu irei, disse o velhinho prestativo. Ainda tenho disposição para enfrentar o mau tempo. Sem esperar resposta, lá se foi ele, curvado sob a forte chuva, à procura do médico. Em breve, voltaram e a doente foi atendida. No dia seguinte, muito pálido e abatido, Pedro caminhava pela sua horta, ainda alagada pela chuva da véspera. Passadas incertas, gestos nervosos e, sobretudo, os olhos cheios de aflição revelavam a confusão que ia na sua alma. Pedro pensava e murmurava com a voz trêmula. Que vergonha, meu Deus! Quanta maldade trago no meu coração! Como pude estragar tanta coisa? Se Manolo soubesse, ele que é tão bom e tanto tem me ajudado. E Pedro lembrava-se o dia infeliz que, embriagado, destruíra quase toda a horta de Manolo. Aquele pródigo de trabalho e aparência que sempre invejava. Lembrava-se bem de que o fizera com a pá, que abandonara entre as plantas caídas. Várias noites fora procurá-la, mas não a encontrou. Onde estaria ela? O instrumento com o qual praticara tão feia ação. Se Manolo a descobrisse, jamais me teria socorrido, murmurava, sempre caminhando, embaraçado com a ideia de que o vizinho pudesse saber a terrível verdade. De repente, parou admirado. Rápido, abaixou-se e puxou o cabo de um instrumento que parecia como caído ao acaso entre os canteiros da sua horta. Era uma pá. Como fora ela parar ali? Examinou melhor o lugar. Era perto do muro, justamente no ponto de mais fácil acesso. Pedro compreendeu tudo. Manolo já sabia quem havia estragado as plantações tão bem cuidadas e devolveu a pá que poderia provar a minha culpa. Então, sem mais demora, correu à casa do velho espanhol e encontrou-o na horta, trabalhando ativamente. Olá, amigo,
Seja bem-vindo, disse o velhinho parando e apoiando-se numa enxada. Pedro aproximou-se humildemente. Quis falar e não pôde. Soluços sufocavam-lhes a voz. Ajoelhou-se aos pés do velhinho e beijou-lhes as mãos, até molhá-las de lágrimas. Manolo, comovido, sem nada comentar, olhava-o com bondade, fazendo, contudo, com que o vizinho se levantasse. Pedro ergueu-se, animado pelo sorriso acolhedor do velhinho, enxugou as lágrimas, depois, silenciosamente, pegou a enxada e começou a capinar, vigorosamente, com o firme desejo de reparar os prejuízos que causaram. Essa é a nossa historinha de hoje. Essa nossa história é para nos entendermos que temos sempre que devolver o mal com o bem. E eu gostaria de deixar aqui um questionamentozinho para vocês. Em alguma ocasião, você, digamos que sem querer muitas vezes, perdeu ou estragou algo, algum objeto ou alguma coisa de alguém? E o que você fez depois? Então, fico aqui meu muito obrigado. Deixo uma boa tarde para vocês, para todos que curtem as nossas historinhas. Se inscrevam, dê o joinha. Muito obrigado e até a próxima contação de história. Então, como a nossa historinha hoje contou a história da horta do Manolo, como atividade, eu gostaria de deixar uma ideia para vocês. Uma hortinha, né, que pode ser feita numa garrafa PET, num pequeno copinho descartável. Você pode plantar um temperinho verde, uma salsinha, uma cebolinha ou até mesmo um pezinho de chá. E a gente pode pôr até na lavanderia. Daí você pensa assim, mas eu moro em apartamento, não tenho espaço. Até na lavanderia, na janela da lavanderia, na pontinha do armário. Não tem problema. Você usa a garrafinha PET que ia para o lixo, o copinho descartável. E você pode também adquirir as mudinhas prontas ou plantar a sementinha. Ó, aqui já tem uma sementinha já, ó, germinando. Olha ali, ó, que legal. Essa aqui ainda não está aparecendo, mas ela vai germinar e vai ficar uma linda plantinha. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Façam sua hortinha, façam seu vasinho de plantinha e depois postem fotos para nós ver no canal. A gente fica feliz quando vocês postam as fotos dos trabalhinhos que vocês fazem. Muito obrigado, espero que tenham gostado da sugestão de hoje. Seja o amor nossa bandeira de luz.